Então, mano, é muito engraçado. Mário, Oi? É, quem é você mesmo? sou a protetora dos estudantes desesperados. KKKKK. Como é que sabe meu nome? Pesquisei no Google, né? Ah, entendi. Então, o que foi? O que você precisa de mim? Fala pro professor Tiago fazer um vídeo sobre estética. Tá bom. Ah, para, eu sei que você sempre teve uma quedinha por mim, não precisa mentir. Aí fora, garotinho, só amo a filosofia. Ai, ai. Tá bom então. Eu vou lá falar com ele. Demorou pra ir. Olá, pessoal! Como várias pessoas pediram e o Mário do TikTok também, que é uma celebridade, a gente não pode ignorar o pedido dele, vamos aqui fazer um vídeo falando sobre a estética e a filosofia da arte. A estética e a filosofia da arte é uma parte da filosofia que vai estudar a questão da beleza, por que os humanos acham uma coisa bela, por que o belo às vezes é diferente de uma pessoa para outra, o que é uma obra de arte, o que torna uma coisa uma obra de arte. Qualquer objeto que eu denominar, chamar de uma obra de arte, ele vai ser uma obra de arte mesmo. Então a estética, ou também chamada de filosofia da arte, vai estudar todas essas questões. E nós iremos ver nesse vídeo aqui. Sobre as disciplinas da filosofia, a divisão dentro da filosofia das suas disciplinas, o que cada uma vai estudar um assunto, recomendo vocês assistirem o vídeo Introdução à Filosofia do Conhecimento ou Teoria do Conhecimento, que vai aparecer no card aqui em cima. É um vídeo muito importante, porque até a metade dele ele explica as divisões da filosofia, o que cada disciplina dentro da filosofia vai estudar, cada uma delas vai estudar um assunto, e daí elas são divididas justamente por essa questão, de cada uma estuda um assunto, fica mais fácil de aprender, beleza? Ah, bom. Assistam esse vídeo, é muito bom, recomendo. E vai facilitar para vocês entender essas divisões dentro da filosofia. No nosso caso agora, nós iremos ver a filosofia da arte, ou estética, também chamada de estética. A estética é uma disciplina da filosofia, como eu disse, ou seja, uma parte da filosofia que busca estudar as perguntas e respostas que os filósofos refletem, respondem sobre o quê? Sobre questões que envolvem o belo. O que torna uma coisa bela ou feia? Existe algo que é possível de ser apreciado, é possível de ser considerado belo por todo mundo, no mundo todo, em todos os tempos, em todas as épocas, uma coisa que todo mundo vai olhar e vai falar: nossa, isso é belo. Essa é são algumas das perguntas que essa disciplina vai fazer. Outra delas é: a arte, qualquer objeto é arte? O que pode ser considerado arte? Se eu desenhar numa folha de papel vários riscos, é arte? Pode ser considerado arte? O que torna um objeto algo arte? Então essa é uma outra das questões dentre as questões que a filosofia da arte, ou também chamada, que ela tem o nome também de estética, vai estudar. No caso, quando eu falo aqui de estética, não é aquela estética de cuidados corporais, de maquiagem, de cabelo, enfim, sobrancelha, não. No caso, seria estética filosófica, ou seja, que estuda essas questões que envolvem o belo, que envolve a arte, também é chamada de filosofia da arte, beleza? Então, continuando. Ela não pretende nos ensinar quais coisas são belas ou feias, mas ela pretende se perguntar, se questionar e tentar responder o porquê a gente acha uma coisa bela ou feia. Então ela não vai tentar
falar o que que é belo ou bonito. Ah, uma cadeira é feia, essa cadeira é feia, essa cadeira é bonita. Não, ela vai tentar questionar e tentar responder por que que a gente acha essa cadeira bela, por que que a gente acha aquela outra cadeira feia, beleza? O belo, então, é algo que nos agrada. A gente pode dizer que o belo é algo que nos agrada, que causa a nós uma determinada alegria quando a gente vê alguma coisa bela. A gente sente algo bom. Porém, nem tudo que nos agrada nós achamos belo, né? Continuando, nos pensamentos dos filósofos durante a história, o que que eles pensavam, o que que eles se perguntavam sobre a beleza, sobre as artes, e o que eles tentavam responder, porque como eu sempre repito, sempre falo e digo de novo, a filosofia é estudo de perguntas e respostas. Quais perguntas e respostas? As relevantes, mas se aprofundando nesse tema. Então são perguntas e respostas relevantes sobre a arte, sobre a beleza. E dentre esses filósofos, a gente vai começar desde o passado agora, com o naturalismo grego e a estética medieval. Quanto ao pensamento estético dos filósofos gregos, Sócrates dizia que não poderia definir o belo. Já o Platão, ao contrário do Sócrates, entendia que existia nas coisas uma harmonia, um encaixe perfeito. E só poderíamos perceber essa beleza porque a nossa razão teria uma ideia do que seria o belo. Repetindo, Sócrates dizia que não poderia definir o belo, ou seja, para o Sócrates, o belo não pode ser definido, não pode ser explicado. Eu simplesmente olho uma coisa e acho ela bela. Já para o Platão, nas coisas onde houvesse harmonia, um encaixe perfeito das formas, das linhas, no caso de um carro, das linhas dele, do desenho dele, das peças dele, do visual dele, onde houvesse um encaixe perfeito, e assim nas outras coisas, como um celular, etc., nós poderíamos perceber essa beleza. Por quê? Porque, segundo Platão, a nossa razão, que é a nossa inteligência, já teria uma ideia do que seria o belo, baseado na teoria dele do mundo das ideias e do mundo sensível, que é o mundo onde a gente vive. Pessoal, sugiro vocês a procurarem aí no canal, vou colocar até aqui no card o vídeo que explica sobre essa questão da teoria do Platão, sobre o mundo sensível e mundo inteligível, tá certo? Ou seja, o mundo que nós vivemos e o mundo das ideias. Agora, sobre o Aristóteles, sobre o pensamento do Aristóteles sobre beleza, o Aristóteles, ao contrário do Platão, refletia que a ideia de beleza não estava na mente. O Platão achava que estava na nossa mente, na nossa inteligência. Já o Aristóteles não. Segundo Aristóteles, a beleza estava nas próprias coisas. Ou seja, a beleza estava na casa, a beleza estava no próprio carro e não na nossa mente. A beleza já existiria no carro, a beleza já existiria na casa, independentemente se a gente conseguisse perceber, olhar, ver essa beleza ou não, certo? Posteriormente, pessoal, a esse período antigo na Grécia, passaram-se os anos e a gente chega no período medieval. No período medieval, a gente tem dois grandes filósofos no período medieval, que tem debate sobre de quando seria esse período medieval, mas aqui no vídeo, para fazer uma aproximação simples, só para vocês terem ideia, seria do ano mais ou menos do século 400 até mais ou menos 1300, 1400.
Esse foi considerado o período medieval, embora haja diversos debates sobre quando começa e quando termina esse período medieval pelos historiadores. Os historiadores que estudam a história debatem até hoje sobre de quando seria a duração desse período, até porque é difícil dizer quando seria a duração, porque a sociedade não muda de um dia para outro. As pessoas não dormem um dia e acordam em outro totalmente ao mundo, o país, aquele lugar totalmente diferente. Não, é uma mudança que requer tempo, então é difícil a gente dar uma data exata da mudança. Por isso que existe esse debate até hoje para saber quando foi o período medieval. Mas aí eu aproximo para vocês, mais ou menos do ano 400 até o ano 1300, 1400, por aí. Embora, como eu disse, se vocês pesquisarem na internet, vão encontrar datas um pouco diferentes dessas que eu dei aqui. Eu estou fazendo uma aproximação, apenas no sentido de vocês aprenderem melhor, certo? Então, nesse período medieval, na filosofia medieval e dentro da filosofia, na estética, que é a filosofia da arte desse período, a gente tem dois grandes filósofos, que é o Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino. O Santo Agostinho imaginava, refletia, pensava que nada se compara à beleza de Deus, ou seja, um carro, uma casa, um lugar, uma paisagem, nada poderia se comparar à beleza de Deus, porque Deus está acima das coisas. Porque ainda que as demais coisas, ou seja, ainda que o carro, ainda que um barco, ainda que uma casa, ainda que um celular fosse belo, eles teriam formas belas, eles ainda não se comparariam à beleza que existe em Deus, que para o Santo Agostinho é uma beleza infinita. Então, como eles não possuíam as demais, essa qualidade, essa beleza que existia em Deus, ainda assim eles teriam uma ordem, uma igualdade, uma proporção nas suas formas. Por isso eles seriam belos. Tanto o carro, como a paisagem, como a casa, quanto o celular, quanto qualquer coisa que você considerar belo, uma canção, etc., uma música, um quadro, enfim, ok? Seguindo adiante, com o São Tomás de Aquino, para o São Tomás de Aquino, que foi o último grande filósofo do período medieval, a beleza é tudo aquilo que dá prazer ao ser apreciado. Então, para o São Tomás de Aquino, se você chegasse e perguntasse o que é beleza para você, ele responderia: é tudo aquilo que dá prazer ao ser apreciado, ou seja, que dá uma sensação de alegria, dá uma satisfação na gente. Toda vez que a gente olha um carro, um quadro, uma casa e acha bonita, é porque dá aquela sensação de prazer na gente, a gente aprecia aquilo. De forma que o cérebro interpreta a beleza percebida pelos sentidos. Então, para ele, o cérebro nosso olha uma determinada coisa, uma determinada paisagem, um carro, uma música, e acharia ela bela através dos nossos sentidos. Uma música através da audição, um carro ou uma casa através da visão ou do tato, para quem não enxerga, mas pode tocar uma coisa e acha aquilo belo. Como uma escultura, por exemplo, que às vezes você não vê, mas sente ela, enfim. Então, os sentidos iam perceber, e daí no nosso cérebro, através dos sentidos, nós entenderíamos que aquilo é uma coisa bela, daria uma sensação de apreciação na gente, a gente apreciaria aquilo, uma sensação de prazer, de contentamento. Então, para o São Tomás de Aquino, assim se definiria a beleza, certinho, pessoal? Até mais. Como nós ficamos após aprender mais sobre filosofia nesse vídeo. Cara, eu só vivo explosivo, cara. Eu sou uma dinamite ambulante, mano. Eu sou uma pólvora queimante. O editor do vídeo como está? Truta, é assim, eu tô com uma paixão pela vida.
Agora eu tenho um novo símbolo, é o Homem de Ferro, tá ligado? Quando você tá na sua potência máxima, é sério, truta, presta atenção. Você tá na sua potência máxima, fazendo tudo que você tem que fazer, dominando, se cuidando, apavorando. Nossa, você tá um animal, você tá igual Homem de Ferro. Se o ninja falou, tá falado.